Olá, converso hoje com um dos expoentes da política do estado de São Paulo, o deputado pelo PDT, Major Olímpio Gomes. Olá, Major. Como o senhor avalia o nascimento do Partido Militar Brasileiro? Eu vejo de uma forma muito positiva o nascimento do Partido Militar Brasileiro, na medida em que os ideais da caserna, dos militares federais, dos militares dos estados, policiais militares, bombeiros militares, agregados a toda a massa de profissionais que trabalham pela segurança da pátria e do cidadão, nascem se fortalecendo com um partido político para interagir e agir diretamente no processo democrático do nosso país, com uma grande participação e uma grande contribuição nos destinos da nossa sociedade. E por que eu digo isso? Porque cada vez mais a pauta da segurança, principalmente, ela está na voz das ruas. A pauta da probidade administrativa, do combate à corrupção, da modernização do Estado brasileiro, do civismo, da ética nos valores, da ética na cultura. E quando nós vamos analisar o conteúdo programático desse partido irmão, nós temos uma certeza inequívoca. Será uma das grandes forças políticas no cenário brasileiro nos próximos anos. O senhor falou agora em segurança, né? Como é que o senhor avalia o cenário atual da política aqui? Como é que vem sendo tratada a segurança? A segurança pública está no nosso país de mal a pior. Inexiste, de fato, uma política de segurança. Nem a regulamentação do artigo 144 da Constituição, que trata da segurança, após 25 anos da Constituição, não foi regulamentado. Governos e mais governos passam ao largo da responsabilidade, não colocam o dedo na ferida, não ouvem os profissionais da segurança, ao ponto dos profissionais da segurança, que ao longo de toda a vida se mantiveram aguardando as políticas públicas, estão formando um partido político para dizer: além da nossa contribuição num juramento de até morrer pela sociedade, nós somos capazes sim de elaborar e de executar políticas públicas. Daí o nascimento do PMB. E então o senhor acredita que os militares, por eles trabalharem diretamente ligados a essa questão, então eles teriam melhores condições de elaborar políticas públicas na área da segurança? Eu não tenho a menor dúvida. Porque o que nós assistimos no país em relação à segurança nacional, a segurança territorial, a segurança das pessoas, é uma total improvisação. Atua na segurança quem não conhece nada da segurança. E eu tenho certeza absoluta que todos esses idealistas que estão servindo à pátria, ao país, ao Estado, à população, tem uma contribuição enorme a dar em relação às políticas públicas em geral. O PMB tem nos seus quadros e vai ter cada vez mais, porque é bom que se enfatize, não se trata de um partido somente de militares, mas a essência da criação dele foi justamente o bom conteúdo que existe na formação, no compromisso de vida, nas atitudes, na seriedade de propósito, no zelo com a coisa pública que tem os militares. Mas, para nossa alegria, eu digo para a alegria da sociedade brasileira, milhares e milhares de pessoas, de cidadãos não militares, estão se filiando ao PMB, vão participar dentro dos quadros do partido, vão participar dentro das eleições, serão vereadores, serão prefeitos, serão deputados, senadores, governadores, por que não dizer um dia presidente da República? Não é simplesmente mais uma legenda partidária.
ela se diferencia exatamente por esse compromisso com que a população está esperando da política atualmente. Não basta criar uma legenda partidária. É necessário que se esteja diretamente integrado com o pensamento da população. E eu, com muita alegria e muita torcida por esse partido, por isso até estamos estimulando a população brasileira, e me dirijo de forma especial a todos os companheiros que trabalham na segurança do nosso país ou que trabalharam na segurança pública nos estados, nos municípios, através das guardas municipais. Enfim, a todo cidadão de bem que tem a segurança como a sua maior preocupação nesse momento no nosso país, que faça o seu apoiamento à criação do PMB. Faltam poucas assinaturas, mas é necessário um grande esforço nesse momento para que essas assinaturas, que não significam uma filiação partidária, mas sim um apoiamento à criação da nova legenda. Eu mesmo sou líder do PDT na Assembleia Legislativa de São Paulo e estou apoiando a criação de um partido irmão e um partido que estará na luta conosco, com ideais muito semelhantes, mas nascendo com muita força, porque a população quer, espera e merece hoje ter um partido político com o conteúdo programático, com os quadros que estão dirigindo e com as expectativas que tem o PMB. E quais são as suas metas para as eleições de 2014? O meu partido, o PDT, de forma consensual, fez o pré-lançamento da minha candidatura a governador de São Paulo. E para minha alegria e a minha expectativa é que nós teremos, como um partido irmão, somando esforços, o PMB conosco nessa luta. Temos um projeto, sim, de administração do Estado de São Paulo. Após as convenções partidárias, conforme estabelece a legislação eleitoral, vamos apresentar um plano de administração do Estado. Teremos uma campanha muito difícil contra grandes blocos partidários, mas temos princípios e ideais. E temos irmãos com princípios e ideais que estão nos dando as mãos, como os companheiros do PMB. E como é que o senhor avalia assim, a participação dos militares na política? O senhor acredita que a política ela pode ser um importante canal de transformação social? Eu não tenho a menor dúvida. Quem não gosta da política é mandado por quem gosta. Nós não podemos confundir as coisas. Regime militar com o militar atuando democraticamente na política como um cidadão. Uma coisa são regimes ou possíveis regimes de exceção. E que nesse momento há uma convocação das forças militares para interagir no país. Isso foi uma época na história do nosso país e nós tivemos um processo de redemocratização do país e hoje nós temos uma liberdade ampla para o exercício da democracia. E nem por isso nós podemos alijar a participação do militar na política. Ao contrário, antes de ser um militar, existe o cidadão, o pai de família, a mãe, o avô, o filho, o ser humano que faz um compromisso com a sua pátria, faz um compromisso com a segurança das pessoas. E até eu admiro demais esse compromisso, porque um dia também fiz esse juramento, que é um juramento, é um pacto de sangue com a sociedade, de ser capaz até de oferecer a própria vida em defesa não é só de alguém que nunca viu, mas do patrimônio de alguém que nunca viu. E quando esses compromissos são canalizados para a política como uma ciência, a política como uma arte, que ela pode trazer sim todos os benefícios das demais ciências para se aglutinarem em prol do bem comum. Nós não temos nenhuma ciência que possa
aglutinar todos esses valores? A política. Por isso que nós temos que estimular a participação política. E nós temos que estimular, sim, a participação política dos militares, dos policiais militares, dos bombeiros militares. Porque pessoas que têm compromisso, um pacto de sangue, um pacto sagrado com a sociedade, com valores morais e éticos, compromisso com o dinheiro público, não podem ficar alijados da política. Tem que trazer toda essa gama de componente ético, esse fortalecimento moral, essa convicção de vida, para que se possa fazer a boa política. E quanto às manifestações que tomaram conta agora do país nesses últimos meses, como é que o senhor analisa que ficará a legitimidade dos partidos políticos a partir desse novo cenário? Posso dizer a vocês porque eu acompanhei, quase que a totalidade tem acompanhado de manifestações na cidade de São Paulo. Foi uma forma da população brasileira dizer, do jeito que está, não está bom. Agora, todos os partidos políticos sofreram resvalo. Por isso que a população disse nas ruas, sem partido, momentaneamente sem partido, porque sem partido na política é a supressão de direitos, é o autoritarismo, é a ditadura. E ninguém quer isso. Agora, tem uma coisa muito positiva. Ninguém sabe mais o tamanho que tem politicamente. Se as grandes legendas partidárias se diziam hoje detentores do poder, que ganhariam eleições para a presidência, eleições para governadores de estado, da forma que queriam ou que quisessem, também os candidatos proporcionais, senadores, deputados federais e estaduais, que estão em mandato ou achando que o poder aquisitivo ou o poder político, nesse instante, definiriam as eleições, a partir de agora nós temos um novo cenário. Desde o jovem, mais pujante PMB que está nascendo, até as grandes legendas partidárias, terão o mesmo tamanho político nas eleições. E a população democraticamente vai escolher quem vai representá-los. E posso afirmar a vocês, grandes surpresas terão os grandes partidos que ficaram acomodados no poder político e financeiro, porque novas legendas como o PMB, novos quadros políticos que estão surgindo, vão estar em sintonia com as vozes das ruas. Então, posso dizer a vocês, o cenário é extremamente promissor para novas legendas e novos quadros políticos. Muito obrigada pela entrevista, Major Olímpio. E para terminar, eu gostaria que o senhor gravasse uma mensagem em apoio à formação do PMB. Eu gostaria de dizer a toda a população brasileira para, nesse momento, formalizarem o apoiamento à criação do PMB. Isso é fundamental. São necessárias 491 mil assinaturas certificadas pelos cartórios eleitorais para que se tenha vida efetiva uma nova sigla partidária. E o PMB está muito próximo disso. Depende de cada um de nós. Repito, não é necessário que você se desfilie do partido político que você pertence. Como eu pertenço ao PDT. Mas eu posso fazer o apoiamento, a divulgação, porque é um partido com princípios, com pessoas sérias, que estão em alinhamento com o pensamento da população brasileira e que não vai nos envergonhar amanhã. Então, muito rapidamente, além de você assinar essa adesão, divulgue aos seus amigos, divulgue aos seus parentes, divulgue pelas redes sociais, para que nós possamos ter muito rapidamente as assinaturas certificadas e o PMB plenamente adequado para a participação já nas próximas eleições. Força Partido Militar Brasileiro, um partido irmão, não do deputado Major Olímpio,
mas de toda a sociedade brasileira. Força PMB, a política brasileira espera por você.